Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Pronto para mais uma aula de português? Então, hoje nós vamos falar sobre mais uma classe gramatical, que é a classe dos adjetivos. Esse vídeo vai ser dedicado a falar sobre a definição dessa classe e sobre os tipos deles. A questão de flexões e essas outras partes mais complexas eu vou deixar para um outro vídeo, certo? Eu vou pedir para vocês já deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos depois da vinheta. Bom, estamos de volta para falar sobre o nosso querido adjetivo. Mas o que é o adjetivo? O adjetivo é aquela classe de palavras que ajuda a descrever o mundo em que a gente vive. Ou seja, ele caracteriza tudo que está à nossa volta. Perfeito? Ele sempre... Então, já que ele vai caracterizar alguma coisa, ele sempre precisa acompanhar essa coisa. Ou seja, todo adjetivo sempre vai aparecer acompanhando um substantivo. Nós nunca vamos ver um adjetivo aparecendo sozinho em um texto descontextualizado. Naturalmente, se o referente dele estiver em um outro pedaço do texto, ele pode aparecer sozinho, mas ele sempre vai fazer referência a um substantivo, certo? Então, ele vai dar uma característica para esse substantivo. Essa característica também pode ser chamada de qualidade, tem gente que chama de atributo, são várias denominações para a mesma coisa, ok? Pegando alguns exemplos de adjetivos, por exemplo, eu posso ter um adjetivo que vai dar uma qualidade para alguma coisa, como por exemplo bom, ou um defeito, como por exemplo ruim. Posso dar um adjetivo que possa indicar uma cor, azul, temperatura, frio, origem carioca, textura, dura. Então eu posso dar qualquer característica para qualquer substantivo a partir do uso de um adjetivo. Perfeito? Acho que até aí não tem problema nenhum, ok? Agora, como que eu posso classificar esses adjetivos? Os adjetivos podem ser classificados como restritivos quando eles especificam o substantivo em um contexto. Por exemplo, povo brasileiro, político corrupto. Eu vou ter povo brasileiro especificando que o povo pode ser qualquer um. Eu estou falando especificamente do brasileiro. Político pode ser qualquer um. E eu adiciono a característica de corrupto. Certo? Já o adjetivo do tipo explicativo vai explicitar uma característica própria desse substantivo. Como, por exemplo, sol quente, faca afiada, político corrupto, brincadeira. São características inerentes àquele substantivo. Ou seja, você não vai imaginar um sol frio. Ou uma característica própria da faca, normalmente, é que ela seja afiada. Naturalmente, essa é uma característica que vai dizer respeito, vai funcionar dentro do contexto. Porque muitas vezes eu posso dizer que a faca está cega, então ela vai ser ligada muito mais ao uso do que a palavra propriamente dita. Certo? O adjetivo enquanto palavra em si. Tá? E assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados como simples, quando eles são formados só por um núcleo, por uma única palavra, como por exemplo verde. Compostos, quando eles são formados por mais de um radical, pegando ainda o mesmo exemplo, pegando verde claro, eu tenho duas palavras compondo esse adjetivo. Podem ser classificados como primitivos, quando eles não vêm de nenhuma outra palavra, quente, por exemplo. Ou derivados, quando eles vêm de uma outra palavra, como é o caso do adjetivo requentado, que vem da palavra quente. Perfeito? E aí, uma outra dúvida que sempre aparece quando se fala de adjetivo é com relação à locução adjetiva. E o que vai ser a locução adjetiva? Nós vamos falar sobre locuções em várias outras classes. E a locução vai ser sempre a união de duas palavras para funcionar como uma única palavra de determinada classe. Perfeito? Vou ter locução verbal, vou ter locução adverbial, locução prepositiva. E eu tenho a locução adjetiva. Tá? A locução adjetiva é a união entre
Preposição e substantivo, normalmente, né? Ela pode aparecer como preposição e adjetivo também, mas sempre vai ter uma preposição e normalmente um substantivo. Como, por exemplo, eu vou ter amor de mãe. De mãe eu tenho a preposição de e o substantivo mãe. E eu posso substituir esse termo de mãe porque eu estou caracterizando o tipo de amor por exemplo, materno. Então, de mãe vai ser uma locução adjetiva, certo? Período da tarde. Qual período? De que período eu estou falando? Especificando que é o da tarde. Eu posso substituir da tarde, preposição de mais a tarde, por período vespertino, certo? E aí eu tenho uma infinidade de locuções adjetivas e muitas delas vão ter um correspondente adjetivo, nem todas, certo? Eu vou em breve disponibilizar uma lista de locuções adjetivas com os respectivos adjetivos para que vocês tenham acesso na hora de estudar, perfeito? Eu acredito que tenha ficado razoavelmente claro o que é um adjetivo. Como eu disse, eu não quero aqui desenvolver o assunto, entrar nas flexões, entrar nessas outras questões. Mas se vocês conseguirem entender o que é o adjetivo, para que ele serve, quando ele é usado, esse vídeo já deu certo, ok? Então vamos lá, eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!